Olá, meus queridos irmãos, como que vai com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do medo. Vamos classificar o medo em três partes: parte um, parte 2 e a parte 3, ou que seja, número um, número 2 e o número 3. Pessoal, para quem não sabe, eu não tenho leitura não, eu não tive a oportunidade de estudar. Praticamente, se você sair rodando o Brasil caçando a minha matrícula em alguma escola, você vai ter dificuldade e não vai encontrar. Mas o que eu não aprendi na escola, eu consegui aprender na cultura facial. Para quem não entende o que é cultura facial, é uma pessoa que ele tem facilidade para conviver com a pessoa da cidade grande, a cidade média, a cidade pequena. Uma pessoa que tem facilidade para viver no sítio, na chácara e na fazenda. Que seja, ele consegue viver bem na roça, consegue viver bem na cidade. Ele consegue entender com facilidade também as plantas, que seja ela para flores, para fruto e para flória. Quando ele fala para flória, é remédio da medicina. A pessoa consegue entender com facilidade. E a pessoa que tem uma cultura facial consegue entender com facilidade também quando olha na face da pessoa. Consegue entender o que a pessoa está falando antes de abrir a sua boca e soltar a voz. Deu para você entender? É como se fosse assim, uma pessoa que toca violão. Aí você vai cantar, ele faz ali o som e você vai cantar uma música que ele nunca viu. Antes de você abrir a boca e soltar o som, ele já fez a nota no violão. E quem tem uma cultura facial, ele tem essas informações e essas dicas que ajuda muito a pessoa, mesmo que ele não tenha leitura nenhuma, ele consegue desenvolver muito bem na cultura facial. É, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do medo. Qual é o terceiro maior medo, por exemplo, que está em terceiro lugar? Eu classifiquei o medo de morrer, porque muitas pessoas, quando vai fazer alguma coisa, ele fala assim: eu não vou fazer não, porque eu posso se dar mal e até morrer, cair daqui de cima e assim por diante. Eu não vou empinar a moto não, porque eu posso morrer nessa tentativa. Eu não vou subir naquela montanha não, porque eu já vi muitas pessoas morrer e eu posso morrer. O medo de morrer, ele está em terceiro lugar na minha classificação. Agora existe o segundo medo. Qual é o segundo medo? O segundo medo que a pessoa tem é o medo de falar ao público. Existem pessoas, por exemplo, que no campo de bola, ali ele grita, ele fala, você entendeu? Ele barulha. Existem mulheres que em casa ela briga mais o marido, briga mais o filho, mais os vizinhos, barulha, você entendeu como que é? Mas se você colocar ela numa tribuna para ela falar com um grupo de pessoas que vai estar olhando para ela, para ouvir o que ela está falando, colocar ela no altar ali ou na tribuna, em algum lugar para falar ao público, ela começa a tremer, começa a suar, você entendeu como que é? A garganta seca e a pessoa aumenta a ansiedade e ele não consegue falar ao público. Então, o medo de falar ao público está o segundo maior medo, que o terceiro é o medo de morrer, o segundo maior medo é o de falar ao público, e vem o primeiro maior medo do mundo, a qual alguém até pensava que era o medo de morrer, mas não é não. O maior medo do mundo, preste bem atenção, é o medo de errar. Geralmente esse medo de errar, ele atinge todas as pessoas, você entendeu como que é? Se a pessoa vai fazer uma palestra, ele tem aquele medo de errar, não pode errar na palestra. Ele vai inventar uma profissão e se eu errar e perder o material que eu vou começar aqui já, ah, eu vou fazer, eu vou para autoescola e o medo de errar, você entendeu como que é? E perder tudo que ele pagou lá na autoescola. Ele trabalha de servente há muito tempo e aquela vontade de passar a trabalhar de pedreiro para ter um salário melhor e o medo de errar, fazer a primeira casa errada.
E esse medo de errar é um grande prejuízo na vida de muitas pessoas, porque ele não consegue dominar esse medo de errar. Mas o que que você precisa fazer? Use algumas práticas, por exemplo, para que você possa dominar esse medo de errar. Às vezes, um exemplo aqui, a pessoa vai fazer um muro aí de 30 metros no seu quintal e você começa a sentir aquele medo de errar. O que que você faz? Em vez de você fazer os 30 metros de muro de uma vez, marca ali 2 metros de muro, coloca um pilar de um canto, um pilar do outro ali, até ali, e você levanta um pilarzinho só daquele ali. Se você errar, você volta e conserta aquele espacinho só que você fez ali, aproveitando os mesmos tijolos, você entendeu? Não é que você errou. Vai aproveitar as mesmas teliças, não vai desperdiçar nada. Você torna a levantar de novo. Se você fez isso por 2, 3 vezes, daí a pouco você vai dominar o medo de errar. Ó, agora ficou bom. Fiz pela 4ª vez aqui desmanchando e fazendo, agora já dá para fazer os 30 metros de muro. Daí a pouco, olha o vizinho chamando você para fazer um serviço na casa dele. Daí a pouco a firma te convidando para colocar o currículo lá. Você coloca o currículo, faz o teste e dá certo. Você já passou a ser um profissional. Precisa você dominar esse medo de errar, porque o medo de errar hoje tem sido um prejuízo na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem condições de passar a trabalhar por conta própria, ele tem um dinheiro suficiente para aplicar ali, abrir uma empresa, abrir um comércio, e o medo de errar, fazer a compra e dar errado. E ele acaba sofrendo humilhação, trabalhando para os outros, humilhando ele e ele ali aguentando tudo. E aquele medo de fazer uma tentativa e errar. Muitas pessoas até hoje não casou e não tem um casamento feliz porque ele ficou com medo de errar. E se eu casar e dar errado? Se nunca casado, nunca sabe que vai dar certo. E aí você precisa buscar uma direção de Deus, ajuda do Espírito Santo de Deus, e em alguns momentos você precisa ter dominar sua respiração. Quando aquele medo de errar, você viu que ele está levando a sua ansiedade a subir, puxa o fogo, faça por 2, 3, 4, 5, 10 vezes até você controlar sua ansiedade. Às vezes a pessoa vai fazer uma transpassagem ali no asfalto ali de 2 carretas e aquele medo de errar o cálculo. Ó, dá para me passar aqui agora que eu estou com pressa, as carretas estão devagar. E se eu errar no cálculo e não dá tempo eu passar, porque lá muito longe está vindo o carro. E você fica pensando passar pelas carretas e pensando não passar, porque o medo lhe domina. É quando você precisa buscar ajuda do Espírito Santo de Deus e manter a calma, manter a paciência. Não vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho. Mas quando fazer, fazer a coisa segura, porque se você fazer bem feito, aí a sua fé vai aumentar e você vai dominar esse medo de errar. Falou, gente amiga. Se eu não tivesse dominado o medo de errar, jamais eu estava fazendo vídeo no YouTube, você entendeu? Porque eu não tenho leitura, não. Então, quer dizer, eu dominei o medo de errar. Eu falei, eu vou falar. Se sair certo, bem. Se sair errado, o que que eu vou fazer? É consertar, ué. Nem sempre a pessoa que cai, ele vai ficar caído. Ele levanta, bate a poeira e procura não tropicar mais. Assim é eu. Quando eu erro, que você coloca esse comentário aí, eu agradeço a você. É tanto que você prestou atenção nesse vídeo, viu? Aí deixa o seu comentário aí, que vai me ajudar muito. Eu aprendo muito com os comentários que as pessoas deixam nos meus vídeos, viu? Eu fico muito agradecido. Já deixou seu joinha? Já inscreveu nesse canal para receber outros vídeos que nós fazemos aqui na Chácara Recanto Feliz? É só paciência para assistir os vídeos de Orlando Costa, não é? Deixa no comentário aí.